mãe. E aí, à noite, me surgiu uma ideia. Eu peguei uma caneta e um caderno e disse assim: vô, você consegue contar a sua história até hoje para mim? Falou: consigo. E realmente ele lembra de tudo, tudo. Ele foi contando e eu fui anotando. Quando cheguei em casa, eu só organizei essa história. Então, como diz o escritor feiranovense João Maciel, toda pessoa tem um nome e todo nome carrega uma história. E é assim que começa essa história que carrega o nome e a força da vida. Era no coração do Maranhão, nas terras abertas e chapadas e cobertas de piaçava, que a história de André Lopes começava a ganhar forma. Na fazenda Buriti, em Riachão, ele nasceu e cresceu cercado pela simplicidade da vida no campo, onde o tempo era marcado pelo sol e pelo trabalho. A infância foi dura, mas cheia de significado. Entre uma tarefa e outra, lá estava ele ao lado dos irmãos unidos, companheiros inseparáveis. Não gostava de espantar os passarinhos nas roças. Havia nele uma sensibilidade que já anunciava o homem que se tornaria. Preferia os momentos de leveza, como quando, ainda menino, brincava com os irmãos montados em cavalos feitos de buriti, inventando mundos onde a alegria era livre. Mas a vida cedo tratou de ensinar sobre perdas. Aos 12 anos, enfrentou o momento mais marcante da sua adolescência, a morte de seu pai, que deixou para trás André e seus irmãos. Foi ali que André começou a amadurecer, antes do tempo, aprendendo com a dor o valor da responsabilidade, do respeito e da união. Com o passar dos anos, André se tornou um homem conhecido por sua bondade e pelo jeito simples de tratar as pessoas. É amigo de todos, sempre respeitoso e sempre disposto a ajudar. E foi nesse caminho que o destino lhe apresentou o amor em forma inesperada, quase como nas histórias que parecem ter sido escritas pelo próprio coração. Ele conheceu Amância, ainda jovem, quando curiosamente tinha namorado com uma das suas irmãs mais velhas. Mas bastou olhar para que algo mudasse dentro dele. O pai da moça, desconfiado, logo deixou claro que não queria André por perto. Mas o amor, quando é verdadeiro, não se curva facilmente às proibições. Com coragem e ousadia, André fez uma proposta. Perguntou a dona Amância se ela teria coragem de fugir com ele. E como em um gesto quase poético, escreveu a pergunta em um pedaço de palha verde, usando um pequeno lápis que encontrou pelo chão. Deixou ali esperando que ela visse. Ela viu e respondeu: disse que sim, que estava disposta a fugir. O dia marcado chegou carregado de expectativa e coragem. Com a ajuda de um amigo, que André lembra o nome dele até hoje, Paulo, André seguiu a cavalo até próximo da casa dela. Amarrar os animais em um pé de berindiba, e que, por incrível que pareça, até hoje ele sabe onde está essa árvore, que segundo ele ainda existe, e seguiram a pé, na calada da noite. O silêncio era quebrado apenas pelo som do campo, até que os porcos no chiqueiro começaram a fazer barulho. O pai da moça, desconfiado, mandou a filha pegar uma taca e espantar os porcos. Foi naquele instante que o destino conspirou a favor dos dois. De longe, André reconheceu o chiado do chinelo dela. Era o sinal e era a oportunidade. Ela foi ao encontro combinado. E ali, entre o medo e a decisão, ele ainda perguntou se ela teria coragem de seguir ou se voltaria caso o pai aparecesse. A resposta foi firme, como quem já tinha escolhido seu caminho. Só voltaria se fosse amarrada. Estava decidida. E assim partiram. Foram para o Corrente, onde permaneceram por um mês. Tentaram se casar, mas o padre exigiu a autorização do pai da moça. O tempo passou e aos poucos o coração
do Senhor endurecido cedeu. O pai consentiu. O amor mais uma vez venceu. Depois de tudo, voltaram e passaram a morar na casa do sogro, enquanto construíam um próprio lar. André trabalhava cuidando do gado e de todas as responsabilidades da casa, demonstrando na prática seu compromisso com a família. Mais tarde, ergueram sua própria casa em um espaço construído não apenas de tijolos, mas de luta, fé e união. Ao longo da vida, André seguiu servindo ao próximo, tornando-se agente de saúde, vacinando pessoas, cuidando da comunidade com dedicação. Com o mesmo zelo, cuidou do sogro até os últimos dias de vida, retribuindo com carinho tudo aquilo que a vida lhe havia ensinado. Para o André, viver sempre foi seus princípios. Respeitar, ajudar, ser uma boa pessoa e manter Deus em primeiro lugar. E nunca repetir a cena de colocar o burro dentro do comércio do Raimundo Bacuri. Seus conselhos são simples, mas carregados de sabedoria. Ser inteligente, evitar agressividade, respeitar os pais e cuidar deles com amor. Na sua vida, uma família verdadeira se sustenta com pilares essenciais: a palavra de Deus, o amor, o respeito, a amizade e, acima de tudo, a união. E hoje, ao olhar para os seus filhos, André pede riquezas nas grandes feitos. Seu maior desejo é que todos continuem cuidando dele, da Dona Amância, até os últimos dias de vida, honrando pai e mãe, como está escrito na Bíblia. E como nos ensina o Papa Francisco, a família é o lugar onde aprendemos a amar, a perdoar e caminhar juntos. Então essa história eu consegui montar ela com a ajuda desse senhor aqui, seu André. Ele foi me contando, falando, e eu fui anotando tudo que ele tinha.